Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos conversar um pouco mais sobre orações subordinadas substantivas. Estamos vindo de uma sequência por etapa, onde você já estudou a oração subordinada substantiva predicativa e também a oração subordinada substantiva subjetiva. A predicativa com função de predicativo do sujeito. Aquela, somente aquela, que nós tínhamos então o verbo de ligação entre o sujeito e o seu predicativo. E também a subjetiva, com função de sujeito. E no último conteúdo gramatical da nossa apostila, revisamos dentro de regência nominal o conteúdo complemento nominal. Antes disso, você também recapitulou transitividade verbal, onde revisou objeto indireto. Então, esses dois conteúdos agora serão essenciais para que você compreenda o que é, como funciona uma oração subordinada substantiva completiva nominal e a objetiva indireta. Muito bem. Na última aula também, ao vivo, nós comentamos sobre essa diferença, tá? Na função sintática de cada uma e estrutura. E por que elas são, esses pares, esse par, ele é tão cobrado em vestibulares pelo Brasil todo, tanto em instituições particulares quanto públicas, tá? Vamos ver. Bom, nós vimos que o complemento nominal exerce a função sintática de complemento nominal, a expressão que completa um nome por meio de uma preposição adequada. Esse nome pode ser um substantivo ou um adjetivo, na maior parte das vezes, e um advérbio também, mas nunca verbo, sempre nomes. E já na questão do objeto indireto, você sabe que é uma expressão que complementa um verbo por meio de uma preposição. Então, na minha fala e pelo conhecimento que você já tem, com certeza já perceberam que um elemento existe em comum entre um complemento nominal e um objeto indireto, que é a preposição. Daí, então, muitos estudantes terem dúvida na hora de classificar uma expressão ou outra, tá? Mas, como eu disse anteriormente, o que você tem que observar, ter atenção para saber realmente distinguir um complemento nominal de um objeto indireto, é observar, é interpretar a quem se refere aquela expressão começada com a preposição. Por exemplo, temos duas frases iniciais aqui. Vocês são capazes de aprender. Depois, nós precisamos de paz. Observem que eu já coloquei em vermelho, destacado, as duas expressões que estão completando termos, tá? Todas as duas se iniciam por uma preposição. Lembrando que a preposição faz parte de uma das classes gramaticais da língua portuguesa capazes de unir termos, unir palavras, frases, sempre estabelecendo uma relação de sentido. Então, pessoal, o que acontece? Quando você vai observar essa expressão de aprender e essa de paz, você tem que observar o que está anteriormente. A quem se refere essa expressão, tá? Porque vamos dizer, aqui na primeira frase é sobre o termo capazes. Quem é capaz de alguma coisa. Então, o próprio termo, ele já te dá a preposição, ele pede a preposição. Então, você vai analisar. Capazes é um substantivo, é um adjetivo, é um advérbio ou é um verbo, ou é uma ação. Então, você observa que capazes é uma característica, é um adjetivo. Portanto, ele é um nome. Por ele ser um nome, eu vou classificar essa expressão como complemento nominal.
E na segunda, nós precisamos de paz. A expressão de paz complementa precisamos. Quem precisa, precisa de alguém ou de alguma coisa. Então você observa que precisar é um verbo, é uma ação. Então aqui, sendo uma ação, um verbo, eu vou classificar essa expressão como um objeto indireto. Aqui é um verbo transitivo indireto. Então, o segredo para saber diferenciar corretamente esses elementos é observar o que está anteriormente. Se completa um nome, completiva nominal, um complemento nominal. Se completa um verbo, objeto indireto, objetiva indireta, tá bom? Aqui os termos um complemento nominal, um objeto indireto. Agora vamos ver na estrutura de uma oração. Recapitulando, nas orações subordinadas substantivas, você sempre terá uma oração que é principal e uma oração que é subordinada, que elas estão interligadas. E o norte, para você saber, é onde se inicia a oração, que é subordinada, é uma conjunção integrante. E aqui a gente vê mais a presença do que. Pode aparecer o se também, SE, mas depende do contexto. Então aqui, pessoal, olha só. Quando você lê a frase, estou certa. Estou certa é a oração principal, é a oração que tem a ideia principal. Só que quando você lê estou certa, fica vago. Você precisa de um complemento. Quem está certo de alguma coisa. Então, essa expressão todinha de que isso terá fim é uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal, tá? Que aqui eu colocaria essa classificação aqui, ó. Por que é uma completiva nominal? Porque você tem a expressão aqui, ó, a preposição iniciando, e você consegue perceber que está completando o nome certa, que é um adjetivo, tá? E aqui, a Elisa, então, você disse que a oração subordinada, ela começa da conjunção integrante ser. Mas, e no caso da completiva nominal e da objetiva indireta, vai englobar a preposição? Vai englobar a preposição. Então, sempre vai começar a subordinada a partir da preposição que aparecer, tá bom? Bom, e aqui embaixo temos o necessito. Eu necessito. Necessitar é uma ação, é um verbo. Do que é que eu necessito? Porque quem necessita, necessita de alguém ou de alguma coisa. Do que é que eu necessito? De que me ouça agora. Então, eu consigo perceber que essa oração, que é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta, tá? Complementa o verbo necessito e através de uma preposição. Então, funciona como um objeto indireto. E aqui, por completar o nome, funciona como um complemento nominal, tá bom? Então, a diferença entre elas é basicamente o que eu falei anteriormente também. E existe uma forma de você encontrar essas orações que são de uma forma reduzida. E eu já ensinei a vocês na explicação anterior sobre outras orações como reduzir. Reduzir aqui nesse contexto é diminuir a estrutura, não o sentido. Como que a gente reduz? A primeira coisa é eliminar a conjunção integrante. No caso da completiva e da objetiva indireta, a preposição ela não vai desaparecer. A conjunção integrante vai. E automaticamente o verbo que está dentro dessa oração subordinada, você mexe, você flexiona no infinitivo. Geralmente o infinitivo impessoal, que o verbo não está conjugado, terminado em a, ou i, tá? Sendo que as substantivas, elas só podem ser reduzidas de infinitivo. O gerúndio do ando, endo e indo não vamos falar agora, e o particípio ado e ido também não vamos falar agora, como eu citei também. Então,
Observem que estou certa continua sendo a oração principal. E nesse caso, disso ter fim é a oração subordinada substantiva, completiva, nominal, reduzida de infinitivo, sempre nas substantivas. Por que que está reduzida? Recapitulando. Porque aqui você eliminou o que é a conjunção integrante, estaria aqui, olha. E ao invés de terá, eu trouxe o verbo para o infinitivo impessoal ter. Observem que é o mesmo sentido. Estou certa de que isso terá fim. Estou certa de isso ter fim. Então, você reduz, você diminui a estrutura, o sentido permanece, tá bom? Então, assim a gente finda a aula de hoje com essa explicação. Espero ter ajudado e qualquer dúvida é só entrar em contato, tá bom? Beijo pra vocês e até a próxima!